uma temática bem interessante que é sobre concessões públicas, ou melhor, concessões e políticas públicas em unidades de conservação. Bom, famosas PPPs. As famosas PPPs, né? Então, como as PPPs, que significa parcerias público-privadas, podem promover o acesso ao público de forma sustentável aos parques naturais municipais, a estaduais também e nacionais. Qual seria o papel dos pequenos negócios nas concessões das unidades, né, de conservação? Então, especialistas vêm conversar com a gente, né, trazendo aí dois lados do balcão para debater essas questões, né? Então, eles vão debater aí questões fundamentais para o desenvolvimento de boas políticas públicas, tá bom? Então, para ser o moderador desse painel, a gente vai convidar aí para esse bate-papo o nosso querido amigo Fernando Pieroni, do Instituto Semeia. Não sei se o Fernando já está aí online com a gente, bota o Fernando aí na telinha. E aí, Fernando, bom dia, meu querido, tudo bom? Bom, vamos ver se teu áudio chega aqui pra gente. Você está com áudio cortado, me parece, Fernando. Clica aí. Poli. Agora sim, agora sim. Então aí, bom dia, querido. Bom dia, bom dia. Muito obrigado. Coisa boa receber você aqui, hein? Bom, de forma diferente, né, Fernando? Agora pelas ondas, né? Exato. Dar os parabéns para vocês todos aí da organização, a Beta. Eu acompanho, né? Tenho participado aí dos vários eventos e eu sei como é que foi o desafio desse ano para todo mundo que quer organizar um evento, fazer na forma virtual. Verdade. Eu acho que vocês fizeram mais uma vez um evento com excelência e foi dito aí anteriormente sobre a energia positiva, né? Vocês conseguiram manter aí a energia positiva, que é uma marca registrada dos eventos que vocês fazem, ainda que virtualmente. Parabéns. Bom, que bom então. Mas deixa eu te apresentar um pouquinho para todo mundo que está aqui nos assistindo, tá? Então, pessoal, o Fernando, ele é diretor-presidente do Instituto Semeia, uma organização aí não governamental que promove aí a articulação entre os setores públicos e privados para a gestão de áreas protegidas e parques urbanos. Tem aí uma vasta experiência em projetos de concessão de parques e vai moderar brilhantemente, tenho certeza, esse nosso painel aqui dessa manhã. E ele não vai estar sozinho, né? Ele vai ter alguns convidados aí super especiais também. Um deles vai ser o Rodrigo Levkovics. Será que eu pronunciei certinho? O Rodrigo é lá da Fundação Florestal de São Paulo, é diretor executivo do Instituto Florestal. E vai estar junto com a Cecília Wade Brito também, que é do Instituto Ecos, que é uma engenheira agrônoma. E ela está aí na coordenação de projetos do Instituto Ecos do Brasil. E ainda vamos ter um terceiro convidado aí, junto com o Fernando, também. Nosso parceiro associado, o Gabriel Werneck, do Rio Iquim, né, que é um associado ainda Beta desde 2010. E ele implementou uma parceria com a Prefeitura do Rio, né, uma concessão lá no Parque Natural Municipal da Catacumba, né, que fica lá na Lagoa, para atividades de arvorismo, tirolesa, muro de escalada e rapel. E aí, Fernando, acho que agora vou passar essa bola aí para você conduzir aí com essa galera esse tema aí que é tão importante para nós aí nesse momento. Tá bom, tá bem. Olha, eu acho que eu posso começar aqui falando um pouco. A gente está falando aqui de concessões e políticas públicas e unidades de conservação. Quando a gente fala em concessões, muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? O que são essas parcerias entre o setor público e o privado para fazer a gestão do ecoturismo ou a gestão do uso público do parque? Então, acho que antes da gente entrar com a conversa com os nossos palestrantes, acho que uma contextualização, né? Quando a gente fala de PPPs no Brasil, ou das parcerias, a gente está falando no sentido, assim, lato sensu, de uma gama de possíveis contratos entre o setor público e a iniciativa privada. Então, a gente tem lá o conceito de PPP no formato estrito da nossa legislação, que é um tipo de concessão com empresas privadas, que pressupõe uma contrapartida pública. Talvez seja o contrato mais complexo que a gente tem, por haver contrapartida pública, e, portanto, tem todo um arranjo contratual, institucional. Depois a gente vê as concessões, né? As concessões, eu não sei se quem pôde acompanhar ontem, o BNDES anunciou um grande programa de concessões que ele quer desenvolver nos parques brasileiros, em parcerias com o governo federal e com os estados, né? Concessões que a gente tem sido muito debatido recentemente,
concessões que podem ser tanto para a gestão do uso público, na sua integralidade do parque, como para equipamentos específicos. Depois a gente tem aqueles contratos mais simples, autorizações e permissões, são contratos que a gente chama no jargão jurídico de contratos precários. Precários não porque eles são ruins, mas porque eles são mais simples, eles são um pouco mais instáveis, uma vez que eles podem ser revogados de maneira mais fácil do que os outros instrumentos, mas ainda assim eles têm um papel fundamental. Depois a gente tem aquelas outras parcerias, e aí eu acho que a Cissa vai poder falar muito bem sobre isso, que são as parcerias com organizações do terceiro setor, né, com as ONGs, né, que também podem desenvolver as atividades. Se a gente for mais além, olhar num contexto mais local, a gente tem parcerias com arranjos locais, turismo de base comunitária. A gente tem a adoção de parques. Isso não é muito comum em parques naturais, mas em parques urbanos a gente vê casos de adoção de parque. Então, tudo isso para dizer, eu não vou entrar em detalhe de cada modelo, mas que a gente tem uma gama de instrumentos à disposição do poder público para que ele possa procurar um parceiro privado que possa ajudá-lo a fazer uma melhor gestão daquela atividade de ecoturismo, a gestão do parque ou daquele espaço público, né? E o que difere um modelo do outro, né? Os parques, eles são distintos, os interesses de política pública são distintos, cada parque tem uma vocação, tem uma área de influência diferente, tem os interesses de política pública, a própria atratividade dos projetos, tudo isso são variáveis que vão ajudar o governo a definir qual que é o melhor formato. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui, antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, é que quando a gente fala de concessões, embora a gente esteja falando de um instrumento específico, né, a palavra concessão, se a gente tratar isso no sentido lato sensu das parcerias, não é um modelo único, né? Existe uma série de modelos que precisam respeitar a vocação de cada parque, precisa respeitar como o poder público enxerga que aquela parceria pode contribuir sob uma perspectiva de política pública, que é objeto da nossa discussão de hoje. Então, feita essa apresentação rápida, eu vou passar a palavra para a Cissa Wei, que faz um trabalho brilhante lá nas cavernas do Peruaçu, pelo Instituto Ecos, e depois a gente vai ter oportunidade de conversar aí com todos os nossos convidados. Cissa, prazer em estar falando com você, e a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. Bom dia aos organizadores do Abeta Summit. Devo confessar que desde sempre eu quis participar do Abeta, nunca consegui. E dessa vez participo de forma virtual, o que é um pouco diferente, mas tem sido o meio possível, e acho que também tem sido muito importante que a gente tenha conseguido manter diálogos nesse período de pandemia em todos os temas possíveis, né? E também neste tema. Eu queria só acrescentar uma informação sobre o meu próprio currículo, porque eu não costumo fazer nenhuma propaganda pessoal, mas eu acho importante só acrescentar que a minha experiência com áreas protegidas, ela remonta aos finais dos anos 80. Portanto, eu posso dizer que eu acompanho a evolução dessa ferramenta de política pública há muitos anos, e tenho visto, sem dúvida nenhuma, uma melhoria em vários aspectos relacionados a essa ferramenta, mas claro que também temos visto uma série de desafios e, mais do que nunca, problemas, né? Foi mencionado aqui no painel anterior, rapidamente, a nossa atual política ambiental, que tem desagradado com certeza a todos os brasileiros, com exceção de uns poucos. Eu fui diretora do Instituto Florestal, que cuidava de todas as UCs em São Paulo, mais de 1 milhão de unidades de hectares, então. Fui diretora executiva da Fundação Florestal, fui gestora de área protegida, na Piscinguaba particularmente, fui secretária nacional de Biodiversidade e Florestas, tive a oportunidade de criar, obviamente junto com vários colegas, mais de 6 milhões de hectares protegidos na ocasião em que eu estive por lá. Depois, no WWF, também a gente fez uma campanha grande para várias unidades, principalmente na Amazônia, mas em outras regiões do Brasil também. E agora, meu caso, como mencionado rapidamente pelo Fernando, ele está focado, né, meu trabalho está focado em áreas protegidas no geral, mas particularmente no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu,
que é uma área que muito pouca gente ainda já ouviu falar, incrivelmente. Eu mesma, que já tinha trabalhado em muitas áreas, nunca tinha ouvido falar no Peruaçu, mas é uma área que vem crescendo do ponto de vista do conhecimento dos brasileiros de uma forma geral e até de pessoas de fora do Brasil. Eu não ia fazer uma apresentação, mas eu achei que para o nosso público seria importante mostrar algumas imagens até e também alguns números, que é o que eu gosto sempre de tentar fazer para contextualizar melhor a informação que a gente está dando. Então, eu me orientei aqui com o Vinícius, espero que minha orientação a orientação dele tenha sido aprendida por mim, e vou passar uns slides que espero sejam breves, mas também depois, obviamente, se for necessário, estou à disposição para as perguntas. Antes de começar a fazer isso, queria super também agradecer o Fernando, que tem sido uma pessoa extremamente relevante à frente do CEMEA, para trazer essas discussões relacionadas às áreas protegidas em todos os seus viés, não só na questão de PPPs, de concessões, mas em todos os aspectos, né? O CEMEA, para quem não lembra ou não sabe, foi quase que um ajudante externo ao Ministério do Meio Ambiente quando o ICMBio foi criado em 2007, coisa que inclusive é importante a gente relembrar neste momento, está sendo revista pelo Salles, e a tendência, pelas informações que a gente tem ouvido dele próprio, é que ele funda o ICMBio com o IBAMA, o que para nós é um enorme retrocesso. Também parabenizar o Rodrigo, que está à frente da Fundação Florestal, encarando aí as mudanças também desagradáveis, para dizer o mínimo, no governo estadual em relação à área ambiental. As pessoas ouvem muito do federal, mas menos do estadual. A gente acabou de ter extintos algumas instituições paulistas importantes, como o CDHU e outras, e também o Instituto Florestal, sem discussão praticamente nenhuma com a sociedade paulista. A Fundação passou pelo processo, conseguiu resistir, mas certamente vai ter muitos problemas a encarar, uma vez que ela recebeu do Instituto várias áreas, mas não recebeu certamente nem pessoal, nem recursos para cuidar bem dessas áreas, e, portanto, seria importante a sociedade paulista, no mínimo, acompanhar esse processo e ver como é que ele se desenrola no futuro. Cumprimentar o Bruno, que ainda não tive a oportunidade de conhecer, e dizer que eu estou vendo o Fernando com a camiseta, acho eu, desse ano do Abeta Summit, mas eu não recebi nenhuma, portanto já é uma reclamação aqui formal aos organizadores do evento. Eu quero minha camisetinha, por favor, se é que a gente tem direito, se não tiver também na boa. Bom, e também posso comprar se for o caso. Então vamos lá, eu vou passar aqui meus slides. Desculpem essa apresentação um pouco longa, mas é que não dá para participar de um evento dessa magnitude e importância sem mencionar algumas questões importantes para a nossa agenda de áreas protegidas e visitação e tudo mais que relaciona-se a esse tema. Então vamos lá, vou tentar aqui, se houver problemas aí eu falo diretamente sem ficar gastando vocês. Lá vai. Fernando, só me avisa se está passando, porque eu não enxergo a tela enquanto eu estou mostrando minha apresentação. Tá aparecendo, sim. Tá bom, então. Então a gente está aqui, né, na primeira, uma imagem que é recorrente, a gente usa muito aí do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, mas é importante falar dela porque aqui exatamente é onde a gente enxerga o atributo mais conhecido dessa unidade. Cissa, se você me permite, eu acho que se você colocar no modo apresentação... Tá, peraí, vou fazer isso. Deixa eu aproveitar que eu te interrompi. Essa camiseta aqui é do Um Dia no Parque. Desculpa, tá bom. Do Um Dia no Parque, só pra gente esclarecer aqui. Também não tenho essa. Tá comemorando aqui, também tem o evento aí do Um Dia no Parque. Super importante, Fernando. Obrigada por me corrigir e ainda por cima falar do Um Dia no Parque, que é obviamente uma atividade que todos nós também devemos apoiar, né? Bom, espero que vocês estejam vendo agora de forma melhor, mais amplificada aí na tela. Então, voltando, né? O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ele está no norte de Minas, uma região bastante depauperada do ponto de vista ambiental, né? Já teve muita transformação ali, principalmente com produção de gado extensivo e outros cultivos, mas principalmente gado. É um ambiente kárstico, portanto, que tem a criação, né, ao longo da história geológica aí, de várias cavernas, vários espeleotemas, coisas que os espeleólogos tanto apreciam e todos nós também. Aí é um abatimento do teto, né, do própria caverna, que permite formar
as paisagens que a gente vê dentro do sistema de cavernas, um deles, né, que está aberto à visitação no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, uma vegetação que se mistura entre caatinga, cerrado e mata seca, que é vista por alguns, não por todos, tem uma certa divergência, como uma parcela das fitofisionomias da Mata Atlântica, muito pouco representada no nosso sistema de unidade de conservação, também porque é muito pouco presente, vamos dizer assim, em comparação territorial às outras fisionomias, tanto da Mata Atlântica quanto dos próprios outros biomas que a gente mencionou anteriormente. Bom, vamos lá. Aqui uma breve localização, como eu disse, é lá no norte de Minas. A área do parque, particularmente, tem 56.800 hectares, recobre parcelas de 3 municípios, todos municípios com baixo IDH. Outro dia eu falei isso e me perguntaram se IDH era uma boa medida. Eu falei, bom, certamente há muita discussão sobre IDH, sobre PIB, mas no momento são as informações que nós dispomos e que são passíveis de comparação entre os municípios, né? Está aqui a 653 quilômetros de Belo Horizonte, 200 de Montes Claros. Só pegando um gancho na matéria que o Fernando falou agora ainda há pouco do presidente do BNDES em relação à concessão de UCs, as UCs que eles mencionam, que se não me engano são 100 previstas para serem concessionadas, estaduais e federais, como mencionado também, elas têm 2 recortes. Um, precisam ter plano de manejo, e o outro, precisam estar a 2 horas de algum aeroporto. Claro que essas 2 horas dependem do motorista, mas ainda assim, no caso aqui do Peruaçu, a gente não está a 2 horas do aeroporto de Montes Claros, está um pouco a mais, quase 3, se respeitada a velocidade média da estrada. Mas, de todo modo, é uma área que tem bastante acessibilidade e certamente é muito fácil de ser visitada por quem tiver interesse nessa região. Ela faz parte do Mosaico Veredas Peruaçu, que tem uma área expressiva. Eu creio que meus números aqui não estão super atuais, mas ainda assim tem várias unidades federais e estaduais e tem não apenas uma terra indígena dos Chacriabás, mas também alguns territórios quilombolas nesse interior. A gente tem também participado muito no Mosaico. O Mosaico é bastante atuante, com várias organizações que participam, mencionando apenas as maiores ambientalistas, estão a Funatura e o WWF, mas há o Rosa e Sertão e outras que têm um trabalho incrível e, particularmente, este mosaico, acho que vale a pena mencionar aqui, porque também mencionado pelo Fernando, certamente nas falas anteriores, ele teve um trabalho desenvolvido sob coordenação da Funatura, que foi o diagnóstico do turismo de base comunitária, super relevante para essas discussões, que já foi feito em 2 oportunidades, a última lançada no ano passado, se não me falha a memória, ou esse ano ainda, com o qual a gente pretende trabalhar, todos os que estão no mosaico, para fazer o plano de ação viabilizar-se e conseguirmos que essa região como um todo possa ter um turismo mais bem estabelecido, mais, vamos dizer assim, disponível para as pessoas em geral e particularmente justo do ponto de vista de permitir que todo mundo que está ali possa se beneficiar do aumento de um turismo sustentável nessa região. Depois eu falo de um projeto que a gente tem exatamente nessa direção, mais ao final da minha apresentação. Aqui, para quem ainda não foi e não conhece, são algumas imagens de feições do parque, né? Então tem a Caverna do Janelão, né? que está na imagem à esquerda. Embaixo vocês veem o Rio Peruaçu, e vocês não veem o rio, mas vocês veem a mata ciliar do rio, circundada por mata seca, obviamente num período onde a gente está com menos chuva, aí, se não me engano, essa foto foi de agosto. Depois a gente tem o Arco do André, que é uma trilha aberta, já com o apoio do Ecos, no seu acordo de cooperação, que a gente vai falar mais à frente, e que é uma trilha que abre um pouco o espectro de trilhas que havia até então, que eram muito mais fáceis de serem realizadas, com bastante estrutura. O Arco do André é uma opção para quem tem um pouco mais de espírito aventureiro, embora nem tenha exatamente uma dificuldade muito grande, mas, claro, sempre para alguns isso é bastante mais complexo do que outros. As pinturas rupestres, que são uma característica super importante do parque, ou seja, o parque tem esse ecótono mencionado por mim anteriormente, né, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Você tem essas feições kársticas e, portanto, uma geologia muito particular, e você tem ainda todos os aspectos arqueológicos, que também devo mencionar aqui, muitos dos quais levados para Minas Gerais
para serem guardados no museu que cuida disso, se não me engano, ligado ao FMG, e que foi incendiado neste ano pela falta de estrutura que temos, infelizmente, como uma regra no país, e também muitas das peças, então, que foram retiradas do Peruaçu foram perdidas definitivamente em razão desse incêndio ocorrido recentemente. Nas estruturas que são, posso dizer, mais do que precárias, deveria até usar a palavra ridículas, porque não tem nenhum tipo de cuidado de qualquer natureza. Infelizmente, perdemos esse patrimônio brasileiro, histórico e arqueológico, boa parte dele. Aqui, já mudando um pouco de feição, né, das naturais para de estrutura, vocês veem aqui algumas imagens, né, da estrutura existente no parque. Ela é excepcional em comparação aos nossos parques de maneira geral. Ela foi feita em razão de um termo de ajustamento de conduta do governo federal com a Fiat, que nos finais de anos 80, enfim, teve um problema com a justiça e teve que, então, na visão da nossa procuradora de Minas, fazer uma série de processos de consolidação dessa unidade de conservação. Então, fez o plano de manejo, a instalação das trilhas, de prédios, assim por diante, o que faz com que esse parque ele seja diferenciado efetivamente de outros que, infelizmente, não tiveram esse aporte de recursos e possivelmente jamais terão no momento presente, em razão dessas dificuldades de orçamento de governo federal e mesmo estaduais, e também, se não apenas por isso, por questões relacionadas até à sua própria condição de poder ter visitação ou não. Aqui vocês veem, então, como eu disse, as trilhas, sinalização, aquela estrutura no alto à esquerda é o centro de visitantes, enfim, uma série de aspectos aí que ajudam demais que uma unidade como essa possa caber dentro de um processo, né, de parceria público-privada lato sensu, vamos colocar assim. Não vou entrar em detalhes nessa linha do tempo, mas eu queria apenas dizer que a linha de cima, como está escrito, obviamente, é o processo do governo federal, né, a criação, enfim, todo o processo do IBAMA ainda na ocasião da criação do parque, posteriormente o ICMBio, e abaixo o tanto de participação, enfim, os vários momentos da participação do Instituto Ecos Brasil nessa região e neste parque. Já são 18 anos de atuação na área, mas o nosso acordo com o ICMBio, que eu vou falar em breve, ele remonta a 2017, portanto, a gente está no terceiro ano de um acordo de 5 anos. Só para vocês terem uma ideia, esse investimento da Fiat durou aproximadamente 14 anos, ou seja, é um processo longo, né, de consolidação dessa unidade. Também teve desapropriação envolvida, que eu não mencionei anteriormente, e em números grosseiros, a gente pode dizer que a Fiat teve que investir aproximadamente algo em torno de 14 milhões em 14 anos, né, de processo, como eu disse, mas isso apenas nos investimentos, vamos dizer assim, de infraestrutura e finalização. Ao todo, o valor alcançou a 30 milhões, porque nesse valor se incluiria, então, a questão de aquisição de terras, que não é total para aquela unidade, ela é apenas parcial, principalmente onde a gente tem essas feições mais relevantes, aí, que são inclusive as que estão à disposição do público para serem visitadas. O Ecos, neste sentido, tem gasto aproximadamente R$180 mil por ano com o pessoal, que a gente retira dos projetos que a gente participa, né, como várias ONGs, enfim, licitação e projetos dessa natureza. A necessidade prevista por nós para fazermos mais e da forma mais adequada ainda, seria da ordem de 500 mil por ano, que não é pouco dinheiro, mas, enfim, é um relativo. E a realidade que a gente vê seria dessa ordem de 200 mil por ano, quando possível. O próximo slide, ele trata basicamente de algo que eu não vou me adentrar demais, isso é matéria que o Fernando dá aula e eu não vou nem me atrever a falar muito, apenas lembrar que desses vários tipos de parcerias que estão dispostas na lei das OCIPs, ou a MIROSC, como muita gente chama, o nosso, particularmente, né, entre termo de colaboração, fomento, parceria, ajustamento de conduta, acordo de cooperação, é o que a gente trabalha, ele é obrigado a ter um chamamento público, do qual, obviamente, o Instituto Ecos participou,
Ele tem uma análise por uma comissão de seleção, depois uma comissão de monitoramento e avaliação que fica conosco enquanto dura esse acordo por 5 anos. No momento, essa comissão não atua porque o Instituto definiu que a comissão tem que ter a presença de um servidor público, ou seja, uma pessoa concursada do Instituto, e na área não existe ninguém concursado, existe apenas uma gestora para a APA e para o parque, APA Cavernas do Peroaçu, que é uma pessoa excelente, mas que não é funcionária, vamos dizer assim, estatutária do Instituto Chico Mendes. Então, ela não pode participar da comissão, não tem ninguém também, então a gente tem uma comissão praticamente inexistente em razão da gestão atual do governo federal. Depois nós temos, obviamente, que entregar relatórios de monitoramento, avaliação da parceria e prestação de contas. Então, esse é um processo que, obviamente, não é de grande novidade para ninguém, mas é importante apenas mencionar que ele existe. O acordo de cooperação tem vigência de 5 anos, ele estabelece essa parceria na gestão do uso público, ou seja, nós não fazemos a gestão 100%, nós apenas apoiamos o parque, né, no caso, e também de alguma forma a APA, porque a gestão é conjunta. E aqui só 2 exemplos do que são obrigações, né, nossas e do ICMBio. Então, o ICMBio pode conceder autorização do uso de margem, o ECOS tem que pode, na verdade, angariar fundos para efetiva execução do acordo, ou seja, de maneira simples, ao ECOS foi dada a oportunidade de fazer fundraising para colocar recursos no Parque Nacional Cavernas do Peroaçu. Como vocês podem imaginar, é uma lógica um tanto quanto estranha ao usual, né? As pessoas normalmente têm acordos com o governo porque elas recebem do governo alguma porcentagem ou uma porcentagem do que elas oferem, como no caso das concessões em razão dos serviços que prestam. O ECOS não ofere nenhum recurso nesse sentido em razão desse tipo de parceria que nós possuímos com o Instituto Chico Mendes, nesse caso. Então, não é previsto no acordo qualquer repasse de recursos entre as 2 instituições. O ECOS, quando investe no parque, ele já entrega para o ICMBio o produto pronto ou equipamento comprado, enfim, não há, por parte do ICMBio, nenhum uso de recursos diretos em cash ou qualquer coisa que se assemelhasse a isso. Aqui é um slide que eu costumo usar em várias das minhas apresentações, eu fico tentando atualizá-lo, então pode ser que os números ainda não estejam corretos, mas são números que vocês já devem ter, inclusive, mencionado aqui no evento, não vou adentrar, mas basicamente mostrando que existe uma economia de visitação nos parques, que essa economia é muito pouco avaliada ainda, apesar de termos dados que temos usado, né, com alguma periodicidade e intensidade até nos últimos anos. Esses dados demonstram apenas o potencial, eu diria, que já temos, né, e está em uso, mas o tanto quanto nós precisaríamos ou poderíamos angariar desse grande sistema que temos, no caso nacional, mas também no caso dos estados e mesmo dos municípios. Então, aqui a única coisa que eu sempre gosto de chamar atenção é que existem parques como a Tijuca, Cataratas do Iguaçu e São Joaquim, né, que seriam os 10 primeiros parques mais visitados em termos de número. Os valores, né, na barra, mais ou menos os números de visitantes que são, vamos dizer, contabilizados, e o Parque Nacional Cavernas do Peroaçu está lá na 48ª posição, com 9 mil, aproximadamente, um pouquinho mais, de visitantes por ano, até 2019, porque esse ano, obviamente, não foi possível a visitação nesse parque. Então, a gente espera que esse número cresça mais um pouquinho ano que vem, se a vida voltar minimamente ao normal. Então, a previsão otimista em um estudo que fizemos era de, vamos dizer, excepcionando o ano da pandemia, que não sabíamos quando fizemos o evento, obviamente, o estudo era de chegarmos a 42.716 visitantes em 2025. Esse número é muito importante, eu vou tentar chegar nele daqui a pouco, porque eu tenho um número na cabeça que ele pode ter alterado, já vou mencionar agora, que era de uma ordem de 100 mil visitantes por ano, sendo quase que uma linha de base para que processos de concessão, por exemplo, tivessem alguma chance de se efetivar em razão do tempo de retorno que os investidores teriam que ter para valer a pena um processo como esse. Não tínhamos ainda essa conta de ter 2 horas de visita de distância de um aeroporto, mas, enfim, esses números eram os números que possuíamos para o Parque Nacional Cavernas do Peroaçu especificamente. Aqui alguns dados diferentes daqueles de visitação que eu mencionei anteriormente.
Então, aqui para mostrar o seguinte, e esses números, alguns deles vieram do estudo do Cadu, né, do Cadu Yang, que vocês certamente conhecem, outros são mencionados no próprio estudo, então eu pus as fontes aí, caso a gente queira depois voltar aos estudos. Mas 70 das UCs federais registraram 8 milhões de visitantes em 2015. Aqui é aquele número que a gente já viu lá atrás antes, ou seja, pouquíssimas UCs têm um grande volume ou um volume expressivo de visitantes no Brasil ainda, né? Esses dados são 2015, talvez os números, como eu disse, possam estar melhores do que eu tenho aqui para mostrar. Dos quais 7 milhões em apenas 38 parques, ou seja, a metade desse número, que já é pequeno, né, porque aqui estão consideradas todas as UCs que permitem visitação, não são só os parques, senão seria um número até diferente. Então, um número muito pequeno recebe a maior parte da visitação de que se tem registro, porque esse é um outro ponto super importante que a gente poderá falar mais adiante. O desafio é levantar o número de visitantes, né? Dados que o Fernando poderá me corrigir, espero que não, que já tem uma certa idade, 2012, mostravam que nos casos estaduais, do número de entrevistados que eles puderam acessar, apenas 23% não recebiam visitantes, ou seja, são áreas que ou não têm acesso propriamente muito simples, ou têm acesso, mas não tem abertura das unidades. A gente sabe que muitas unidades ficaram por anos em São Paulo, posso dizer com certeza, como fazendas dos seus gestores, não podia ninguém ir lá, só o cara e a família, eventualmente, o que era absolutamente fora do que se imaginaria ser de uma área pública, né? Aqui um outro dado também do mesmo estudo do Cadu, que também demonstra que das 1.088 Cs, né, que faziam parte, creio, no momento do estudo, do SNUC, apenas 209 possuíam um número de visitantes disponível, ou seja, aqueles números que a gente avalia, que dão aquelas barrinhas que eu mostrei, são muito pouco representativos ainda da realidade das nossas unidades de conservação. No caso das UCs federais, o mesmo estudo ainda mostra isso, ou seja, apenas 21%, né, dessas áreas tinham registro das visitações que recebiam. Então, esse é um outro dado que acho que a gente precisa melhorar muito para poder, inclusive, melhorar esses processos de parcerias público-privadas de uma forma geral. Aqui, só para lembrar o que eu falei logo de início, né, os dados para o Ministério do Meio Ambiente e para as suas organizações, no caso, agora apenas, né, o ICMBio e o IBAMA, antes também a ANA e o Serviço Florestal Brasileiro, eles têm vindo declinando, eles têm momentos, enfim, não é um declínio absoluto desde o princípio, mas eles têm uma faixa de declínio quase que sistemática, se a gente olhar. Aqui eu peguei dados que são antigos, né, daquele documento que eu participei, que era o Pilares para a Gestão das UCs, de 2008, mostrando que naquela ocasião havia um aumento de orçamento da ordem de 6,83% em 8 anos, quando o aumento da área era de 78%, ou seja, isso também deve ter mudado, mas eu não creio que tenha aumentado a porcentagem do crescimento do orçamento mais do que, se é que não diminuiu, imagino que tenha diminuído, se ela tivesse aumentado mais do que o número de áreas protegidas que foram criadas, embora a gente não tenha criado nenhuma área protegida nesses últimos 2 anos e tenha diminuído muito o ritmo de criação nos últimos anos, à exceção da área criada na região aí, marinha, costeira brasileira, no governo passado, com o secretário Sarney. Aqui eu fiz um cálculo que eu vou pedir desculpas de antemão, mas eu tentei chegar nesse número, não tinha como chegar melhor. Era só para lembrar o seguinte, que nesse mesmo estudo, portanto, já de muitos anos atrás, eu tentei fazer um cálculo que seria o seguinte: quanto vale a gente conservar um hectare de área protegida versus quanto vale recuperar uma área degradada? E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já sabe que áreas protegidas são uma ferramenta super importante, que tem sido muito relevante para a conservação da biodiversidade de qualquer lugar, no Brasil especialmente, e o custo para isso, não quer dizer que esse seja o custo que seria necessário, mas o custo é ridículo por hectare. Então eu pus embaixo os custos para recuperação de áreas degradadas, que eu pesquisei agora, na semana passada. Plantar muda, custa R$12 mil por hectare por ano, né, no caso, naquele momento que você vai plantar, e mais R$12 mil por hectare para o monitoramento por 2 anos. Se você não plantar muda, plantar semente, que é um pouco mais barato pela própria situação, você tem R$8 mil por hectare para plantio e R$15 mil, que, claro, precisará de um pouco mais de cuidados,
para monitorar por 2 anos, sem cercamento. Ou seja, se a gente comparar o quanto se poderia e precisaria investir para manter as áreas protegidas versus você ficar recuperando o que foi desmatado, muitas vezes em razão de grilagem, como a gente sabe bastante, mas também em produção, é obviamente muito mais barato você conservar o que você já tem do que você depois ficar recuperando aquilo que você já perdeu. Então, de novo, eu me desculpo pelos números, principalmente esse que está em vermelho, porque eu tenho certeza de que ele não está preciso, precisaria de um estudo bem mais interessante e adequado, mas vale a pena aqui considerar apenas como um exemplo a ser perseguido, do ponto de vista até do conhecimento a ser melhorado. Aqui também não vou entrar em detalhes, era um número do Peruaçu, vocês veem que tem um crescimento exponencial de 2012 até 2019, principalmente a partir de 2016, quando o parque foi teoricamente aberto, nunca houve uma inauguração, corta-fita, aquelas coisas, mas o número vem aumentando sistematicamente e teve agora essa paralisada em razão da pandemia. Por fim, a gente tentou, né, como outras ONGs, fazer com que a gente conseguisse que os recursos entrassem de forma transparente, sistemática, se possível, para o que nós criamos e chamamos de Fundo Peruaçu. É uma conta, não tem uma outra característica diferente de ser uma conta bancária separada, com todo o seu processo de auditorias, etc., feito de forma separada, para que a gente possa transparentemente mostrar como é que a gente está usando os recursos que nós captamos em benefício do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. O fundo ele faz parte, né, de uma lógica de outras ONGs, a SOS Mata Atlântica, por exemplo, tem alguns fundos, a Conservação Internacional tem um fundo, o governo do estado do Amazonas tem um fundo, o ARPA é um fundo, só que muito diferente destes todos, talvez com exceção de um ou outro da SOS Mata Atlântica, esses fundos já vieram com um aporte significativo de recursos, a FAS recebeu um dinheiro bastante significativo do Bradesco, principalmente. O ARPA tem recursos de doação, eu participei inclusive da última doação de 250 milhões de dólares de pessoas dos Estados Unidos, pessoas físicas, e tinha um outro valor bastante significativo de aportes anteriores. A SOS tem fundo com a Toyota, tem outros fundos com recursos de pessoas físicas, salvo engano, e a CI também recebeu um recurso significativo da sua, vamos dizer, origem lá, da sua matriz nos Estados Unidos. Então, desculpem se eu sair um pouco do exemplo, mas eu posso responder sobre o exemplo, mas esse exemplo nos leva a 2 conclusões. Primeira delas, os parques ou outras áreas protegidas só conseguirão ter visitação se tiverem, primeiro, uma infraestrutura mínima para que essas pessoas possam ser bem recebidas. Segundo, que a área onde estão também receba investimentos, seja dos municípios, dos estados ou da federação, porque não adianta você querer achar que um parque bem estruturado, numa região que não tem nada, vai ser um parque que a concessão vai bombar lá na frente. Então, essa informação de que teremos 100 unidades de conservação colocadas em concessão, ela é importante do ponto de vista, né, da meta, mas ela é absolutamente insuficiente do ponto de vista do que é necessário para além do processo de concessão propriamente dito, para que a área tenha sucesso. E, por fim, mostrar que um parque como esse do Peruaçu, com 9 mil visitantes, ou 10 mil que seja no ano que vem, se tudo der certo, ele, como a grande maioria dos parques ou das unidades de conservação nacionais, não importa em que nível, se tiver que alcançar esse valor mínimo de visitantes para ser concessionado, ele vai demorar séculos e não será concessionado. Nós estamos procurando, com a ajuda inclusive do Fernando, do CEMEI e de outros parceiros, achar um jeito, né, de fazer com que estas áreas possam receber mais do que essas meras, e aí meras no sentido também do precário, autorizações que o ICMBio tem lançado, importantes, porém que não necessariamente revertem dinheiro para essas áreas protegidas, depende do tipo de contrato, não representam a grande maioria das necessidades dessas outras unidades que a gente tem chamado de unidades do meio, que não são nem aquelas que jamais receberão visitação, provavelmente, e daquelas que são as 10 carro-chefe ou 20 carro-chefe. Então, a nossa discussão tem sido como aportar conhecimento, experiência para os órgãos públicos, e aí servem quaisquer dos níveis, de forma que a gente consiga trazer para dentro desse sistema mais unidades de conservação que não são aquelas joias da coroa, que é muito fácil de concessionar
em relação a essas outras que eu mencionei, incluso o Peruaçu. Eu termino por aqui, estou aberta a perguntas, me desculpe se a minha apresentação foi mais longa do que o previsto, mas eu acho que era importante aproveitar o domingão de manhã para gastar o tempo de vocês um pouquinho falando dessa área e desse processo tão bacana que a gente tem vivenciado. Eu preciso ver como é que eu saio da tela aqui, vou apertar um botão aqui, espero que seja ele, viu, Fernando? Acho que foi. Cissa, obrigado pela apresentação. Acho que essa vivência prática te permite trazer uma reflexão bem concreta sobre os desafios do desenvolvimento das parcerias, mas as parcerias são meio, né? No fundo, o que a gente quer é o desenvolvimento e a implementação das unidades de conservação. Eu queria destacar, eu anotei aqui 4 pontos que, para mim, chamaram a atenção, que você falou num dado momento sobre a importância da implementação prévia, né? É importante ter um plano de manejo, é importante ter uma regularidade fundiária, até para que você tenha uma segurança jurídica e tenha minimamente o que pode e o que não pode ser feito, até onde pode ser feito no desenvolvimento dessas parcerias, né? E aí, no caso da implementação, ainda coloco junto a importância do fortalecimento institucional, porque ainda que haja um parceiro, né, às vezes eu uso a expressão, quando eu estou falando sobre o síndico, né, assim, o síndico ou um apoiador. Independente da modalidade de parceria, esse parceiro ele vem ajudar o poder público com graus diferentes aí de abrangência do objeto da parceria, mas o poder público sempre vai ser o dono daquela área, então ele sempre vai ter que ser capaz de cumprir com o seu papel na parceria também, né? E para isso eles precisam ser capacitados e fortalecidos, né? Um segundo ponto que você destacou aqui, que eu gostaria também de chamar a atenção, é o potencial, né, que hoje a gente tem. Se a gente pegar ali os parques no CNUC, se não me engano, que é o Cadastro Nacional, a gente tem 481 parques. Estou falando só desse tipo de unidade de conservação, cadastrados no CNUC. Federal, estadual e municipal. E você mesmo colocou que a visitação está concentrada em poucos parques icônicos, o que mostra aí um potencial aí de se desenvolver o ecoturismo no Brasil, né? Um outro ponto que você chama atenção é a questão da dificuldade do financiamento. E a gente vê agora uma ressurgência aí de uma discussão da economia verde, né? Então a gente vê aí a questão dos créditos de carbono, toda a discussão de pagamentos de serviços ambientais, e eu nem vou entrar nesse sentido mais lato, mas no que diz respeito às parcerias, eu gosto dessa visão que você coloca que vamos parar de achar que usar instrumentos de poder desenvolver atividades, isso é contra a conservação. Quando a gente conversa com alguns gestores, até eles dizem que às vezes o simples fato de ter uma visitação mais ordenada, o impacto no próprio entorno da trilha é melhor, porque as pessoas vão fazer uma visitação com regra, com orientação, com interpretação, com educação ambiental. Então, essa visitação ordenada, ela pode ser, inclusive, não só como um instrumento de gestão, mas também de formação das pessoas e de criação de uma consciência de conservação, né? E, por fim, o último ponto que eu queria destacar da sua fala, que me chamou a atenção, é a visão de política transversal, né? Ainda que a gente pense parcerias como instrumentos capitaneados pela pasta ambiental, que em última instância é o gestor público daquelas áreas, se a gente não tiver um desenvolvimento regional do entorno, uma política de turismo transversal, a gente acaba tendo uma solução subótima ou subaproveitada, pensando num potencial que teria se a gente olhasse isso de maneira mais sistêmica, né? Então, queria chamar esses pontos, dar destaque a esses pontos da sua fala. E aí você trouxe uma visão de uma organização do terceiro setor, apoiando o poder público. E agora eu vou chamar o Gabriel, que o Gabriel ele traz agora uma outra perspectiva, né? Ele tem a perspectiva privada, com fins lucrativos, né? E ele consegue falar muito bem sobre o que é operar uma área em parceria com o poder público, com essa perspectiva, mas pelo próprio histórico, ele também acho que pode dar insights importantes para a gente sobre como que é a operação do ecoturismo e a relação disso
com as unidades, com o poder público e com a existência de parcerias. Então, Gabriel, eu vou passar a palavra para você, por favor. Pronto. Eu não sei se você Opa. está no mudo, Tá. Gabriel. Tá me ouvindo agora? Agora estou ouvindo. Legal. Ótimo, o microfone estava desativado. Tá Bom, certo, primeiro... obrigado. Nada, obrigado a você, obrigado Cícera, obrigado Fernando. Primeiro, agradecer a todo mundo aí pela presença e participação nesse evento tão importante. E é uma honra aí compartilhar esse painel com as pessoas tão experientes. Parabéns aí a todo mundo que está na organização do Summit, Poli, Luizão, Vini, a equipe toda da Beta aí. Muito obrigado, estão fazendo um trabalho de excelência, tá? Muito legal o Summit desse ano. Bom, como o Fernando falou, eu vou apresentar um pouquinho de uma das operações que eu tenho no Rio de Janeiro, que é no Parque da Catacumba. Ele é uma unidade de conservação municipal, ele é gerido pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pela SMAC, e eu apresentei um projeto para eles, na verdade foi em parceria com a Secretaria de Turismo, mas eu apresentei um projeto para eles para implementar um parque de aventuras no Rio de Janeiro. Eu tenho um videozinho bem legal, que é bem didático, né? Mostra um vídeo mais institucional, mostra bem como funcionam as atividades, uma apresentação em PowerPoint um pouquinho mais técnica, que mostra alguns aspectos, e aí depois queria falar um pouquinho também de como foi essa experiência, quais as vantagens e as desvantagens de se operar numa área pública, como se elabora um projeto desse, né? Como o Fernando falou, não tem uma regra, né? uma receita de bolo, mas existem vários caminhos e tem algumas coisas básicas que tem que fazer para poder viabilizar, né, esse modelo de operação. Então, eu vou entrar um pouquinho nesses detalhes. O pessoal aí que está com, da administração, que está com o meu vídeo, vocês podem passar nele agora, por favor? Ah, ótimo, obrigado. A Lagoa Aventuras nasceu de uma parceria público-privada. O nosso objetivo foi transformar o Parque da Catacumba num lugar de aventura e diversão e, ao mesmo tempo, gerar recursos para cuidar desse patrimônio lindo que fica bem no coração da nossa cidade. Acho que conseguimos. Essas atividades aqui no Parque da Catacumba, elas são ótimas, aqui permite que haja uma interação das crianças com a natureza, permite que você, como antes de chegar aqui, a escalada, a gente fez uma trilha. Nos encanta e faz com que as crianças efetivamente interajam com o que há de melhor no Rio de Janeiro, que é a floresta. You always make me smile. I like your messy hair. I like the clothes you wear. I like the way you sing and when you dance with me. I don't know why I love you. I just know. Pronto, pessoal, espero que vocês tenham visto aí o vídeo. Ele é bem didático, né? Mostra como as atividades funcionam no parque. É um vídeo bem promocional, né? Então, mostra o circuito de arvorismo, tirolesa, o muro de escalada. E, como eu estava falando, a gente tem a permissão de uso da prefeitura para operar esses equipamentos. A gestão do parque em si continua sendo pública, então ele tem toda uma equipe de gestores, de chefe de parque, com o LURB, que faz a limpeza da área,
guarda municipal, que faz a vigilância patrimonial, e a gente tem uma permissão de uso para operar atividades de ecoturismo e aventura no parque. Na meu ver, ainda é um modelo de contrato um pouco restrito, a gente gostaria de poder desenvolver mais atividades dentro do parque, mas é um processo natural de desenvolvimento, né? A gente já está indo para o terceiro contrato de permissão de uso. Eu vou apresentar uns slides que mostram um pouquinho mais da história, de como é que foi o parque, e depois entro nesses detalhes mais técnicos do projeto, de como funciona. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Lá. Pronto, vocês estão vendo? Então, já estão vendo aqui. Vou encaixar essa tela aqui. Estamos vendo. Tá, ótimo. Então, o projeto em si nasceu entre uma parceria entre a Rio Hiking e a Canyon Iguaçu. A Rio Hiking é uma operadora de ecoturismo que eu tenho aqui no Rio de Janeiro há mais de 20 anos, é sócia fundadora da Abeta, e a Canyon Iguaçu era a empresa que explora, acho que explora ainda, né, as atividades de aventura no Parque Nacional de Foz do Iguaçu. Eles têm um circuito de arvorismo, um muro de escalada, uma tirolesa, uma estrutura muito parecida com a nossa. Eles têm um rafting lá nas corredeiras, que a gente não tem, mas o resto das estruturas é muito parecido. E essa relação se deu porque quando eu estava conversando com a prefeitura daqui para como elaborar um projeto e como desenvolver, ainda não tinham muitos casos de concessões para ecoturismo e aventura no Brasil. Então, eu entrei em contato com o operador, na época, o Marcelo Scaff, que era associado da Beta, e aí ele, por acaso, estava se mudando para o Rio de Janeiro, acabou virando sócio, trouxe todo o know-how, a experiência, tanto da parte de gestão e técnica de instrumentos, documentos, como se elabora esse processo, quanto para a operação em si, como constrói esse tipo de estrutura, protocolos de operação, de treinamento. Então, a gente já nasceu com uma certa bagagem, com uma certa experiência aí, de uma ótima referência, que era aqui no Iguaçu. O parque fica nessa área, na Lagoa, era uma área que pertenceu a uma fazenda, então já tem um histórico também de uso bem interessante, a área, né, do parque. Ele teve uma favela na década de 30, muitos moradores do Nordeste vieram para o Rio de Janeiro, e a gente teve ali uma comunidade, muita gente do Maranhão, e principalmente vindo do Nordeste. Começou com esse processo de favelização da área na década de 30, que foi até mais ou menos a década de 70. Aí vocês podem ver na foto anterior, a época na favela, essa foto já depois da favela removida, essa grande área no meio que não tem mato, dá até para ver uns caminhos, o caminho de acesso, é realmente a área do parque. O nosso circuito de arvorismo, o muro de escalada, fica bem numa dessas alamedas aqui. Então é legal mostrar como esse território já teve diversos usos, né? Já foi uma fazenda na época colonial, já teve uma favela que foi removida e virou um parque, e hoje em dia é um parque voltado para atividades de ecoturismo, aventura e atividades culturais também. Ele tem uma série de esculturas, em torno de 30 esculturas espalhadas pelo parque, que são belíssimas, de artistas plásticos bem famosos aí no Brasil. Então ele tem alguns usos diferentes, né? E hoje em dia você anda no parque e para um visitante normal, você quase não consegue perceber a história da favela que existia lá. Para a gente que está lá todo dia, a gente sabe onde eram os alicerces das casas. A gente, quando foi fazer as obras, achou muita ruína e muito resto de entulho da época da favela. Então, ele tem essa outra característica bem interessante. E a gente está em conversa com a prefeitura, no contrato de renovação, a gente sugeriu implementar uma trilha histórica passando por algumas ruínas da favela. Na área de mata, que não é uma área de tanta visitação, ainda se encontra muito alicerce de casa, escada de acesso, ainda tem bastante coisa para fazer, e a gente está sugerindo a implantação de uma nova trilha no parque, visitando as ruínas, né? Como eu falei rapidamente, esse processo foi junto com a Secretaria de Turismo e a de Meio Ambiente. Em 2008, eu apresentei a proposta para eles. Na verdade, em 2007, eu apresentei a proposta. Em 2008, eles elaboraram um edital. E aí, só fazer um rápido adendo, o histórico em si da implantação das atividades foi bem peculiar. Eu apresentei a ideia para a Secretaria de Turismo, eles gostaram, começaram a conversar com a Secretaria de Meio Ambiente, e a Rio Tour, que é a Secretaria Municipal de Turismo, tinha um convênio com o Ministério do Turismo, convênio 357, que era para requalificar o Rio de Janeiro como destino turístico. Então, basicamente, qualquer coisa que eles quisessem fazer servia,
eles tinham em torno de 7 milhões de reais, devolveram acho que em torno de 3 milhões, porque faltou o projeto, ficaram acho que com convênio uns 4, 5 anos e não usaram todo o recurso e devolveram. E aí, por conta desse convênio, eu apresentei para eles a proposta para implementar um parque de aventuras no Rio de Janeiro. Eles gostaram muito da ideia, publicaram o edital, a gente ganhou a concessão, a licitação para a construção da estrutura. Então é importante falar que a aquisição dos equipamentos, do circuito de arborismo, do muro de escalada e da tirolesa, foram feitas por um órgão público, eles que compraram o equipamento, um investimento privado. No meu caso, foi em equipamento, em capacete, cadeirinha, estruturação da empresa, na parte toda de atendimento, mas a estrutura em si que fica imobilizada foi comprada pela Secretaria de Turismo, doada para a Secretaria de Meio Ambiente, e depois ela licitou a operação. É um processo bem diferente, não é muito normal acontecer, ainda mais com recurso federal, né, do Ministério do Turismo, passou por uma Secretaria de Turismo, que comprou equipamento e que cedeu para a Secretaria de Meio Ambiente. Então, teve uma engenharia e uma engrenagem um pouco fora do habitual, que demorou isso em torno de uns 3 a 4 anos. Né? As primeiras conversas foram em 2007, eu atendi o primeiro cliente em 2010. E aí tem a história também do plano de manejo, foi um outro requisito que a Procuradoria exigiu. O parque não tinha plano de manejo, ele foi criado como um parque urbano, transformado em unidade de conservação na década de 90, mas ainda não tinha plano de manejo. Então, nesses 3, 4 anos que a gente teve entre o início da ideia até atender o primeiro cliente, antes de começar a obra, na verdade, a Procuradoria exigiu que tivesse um plano de manejo da área. Então, a gente parou o processo todo, a gente, na verdade, eu estava participando, mas a Secretaria de Meio Ambiente parou o processo durante uns 6 meses para elaborar o plano de manejo, e aí o plano já prevendo esse tipo de atividade no parque, e aí depois só que a gente conseguiu fazer a licitação da obra e da operação. Então teve todo esse trâmite, e aí um pouco mais fora do comum. O parque tem um circuito de arborismo, tirolesa, muro de escalada e plataforma para rapel. Esse aí é o nosso circuito de arborismo. A gente construiu na mesma estrutura um circuito para adulto, que vai a 8 metros de altura, e um para criança, que vai a 1,5 metro do chão. Ele tem 7 metros de altura, de 7 a 8 metros de altura, né? Varia um pouco. O infantil é mais baixinho, a gente pode ver o circuito alto, o baixo ali, e essas alamedas de paralelepípedo que já estavam aí antes a gente implementar, né? Naquela foto antiga dá para ver um pedaço delas. Então você pode imaginar que toda essa área de mata no entorno era favela, e eu vou passar um pouquinho, tinha mais de 10 mil pessoas morando ali na região. Né? O circuito de arborismo tem 120 metros de comprimento e 9 pontes. O infantil, né, como eu falei, a 1 metro do chão. A tirolesa tem um visual único. Essa área da cidade que você pode ver no fundo é o bairro de Ipanema, e ele está às margens da lagoa, né, então tem uma vista bem legal da cidade. A tirolesa tem 75 metros de comprimento. A gente tem também uma tirolesa infantil, que é um equipamento móvel. Esse equipamento é o único que não faz parte da estrutura comprada pela Secretaria de Turismo. Esse é um equipamento que a gente construiu. A gente identificou que as atividades, apesar de a gente ter atividades para crianças, elas eram atividades para crianças acima de 6 anos. A gente não tinha nada para crianças pequenas. E a gente pediu uma autorização, um aditivo no nosso contrato, para implantar esse equipamento que é móvel, para justamente a gente poder atender o público de 2 a 5 anos de idade. Então a gente tem uma mini tirolesa e um mini muro de escalada que foram instalados no parque. Hoje em dia a gente até desmontou eles, mas é um equipamento muito importante para um público que não estava contemplado nas atividades, que é o público, não é nem criança, é o público infantil. E aí esse equipamento é muito legal, porque uma criança de 2 anos de idade pode já ter um gostinho da aventura. Você vê a mãe ali do lado, um cara de boba, adoram, os pais às vezes gostam mais até do que os filhos, tiram foto, e ficam todos bobos com os filhos aí todos equipados e participando de uma atividade de aventura, super segura, né? Nosso muro de escalada tem 7 metros de altura, 3 níveis de dificuldade, uma idade mínima de 6 anos. Esse é um muro a gente só tem esse muro, e tem um infantil pequenininho, que é para criança de 2 anos. O infantil, a gente usa uma outra forma de sistema de segurança. A gente não tem corda, ele só tem 2 metros de altura, e a gente coloca um colchão embaixo. Então a criança brinca e pula depois para o colchão, também com monitor, né, mas uma forma diferente aí de ser operação. Aí uma outra fotinha escalando no muro. Essa é a nossa plataforma de rapel.
Aí atrás vocês podem ver uma vista do Cristo, belíssima, eu considero um dos rapés mais bonitos que a gente tem aí no Rio de Janeiro. Essa é a única atividade que fica um pouco mais isolada da área principal de visitação. O arborismo, escalada, tirolesa e a nossa sede ficam no que a gente chama da parte baixa do parque, logo na entrada. Então, coisa de 3, 4 minutos de caminhada da entrada do parque. E o rapel, você tem que fazer uma caminhada de em torno de uns 15 minutos até chegar nesse mirante do Urubu. A gente também instalou esse mirante, ele não era só uma pedra, a gente construiu 2 decks, um que é o mirante e outro que é a plataforma de embarque, onde nosso monitor está aí olhando para o cliente fazendo atividade. E a gente tem uma descida de em torno de 43 metros de desnível, metade dela é em positivo, né, pisando na pedra, e a segunda parte já em negativo, você fica pendurado só pela corda. Com essa vista aí linda da lagoa, do Cristo, olhando para o outro lado, para a esquerda, a gente dá para ver a Pedra Gávea. Então é ótimo também para tirar foto, para fazer atividade num ambiente bonito, com uma vista bem legal. A gente, além das atividades, do ingresso em si individual para as atividades de aventura, a gente faz muita festa de aniversário, que aí é uma mãe que leva um grupo de crianças para fazer as atividades, e treinamento empresarial também é uma outra atividade que a gente usa os equipamentos para venda no varejo, para o cliente individual, eventos, né, particulares, de festa de aniversário, e treinamento empresarial, quando a gente leva empresas para utilizarem um pouco os equipamentos e verem a estrutura de uma outra forma. Algumas matérias que a gente saiu aí ao longo dos anos com a nossa operação, algumas outras reportagens, os nossos parceiros, e aí fica o contato no final. Depois, se alguém quiser também pegar meu contato, só vou passar no chat, aí o pessoal da Beta pode disponibilizar. Saindo aqui da apresentação. Prontinho. Bom, acho que deu para ilustrar bem como é que funcionam as atividades no parque, né? Para quem é da área, né? Para a gente que aí é o operador, imagino que a maioria das pessoas que estejam assistindo aqui sejam operadores de ecoturismo e aventura, associados da Beta. A nossa estrutura ela não é muito diferente do que se encontra em vários outros lugares no Brasil, né? A nossa operação em si ela é muito parecida com outras que eu já vi rodando no Brasil de forma muito parecida. O grande diferencial é que a gente está numa área pública, né? A gente vê muita estrutura parecida com essa numa área privada, e aí a parte operacional é a mesma. Agora a gente tem quase que uma segunda empresa, um segundo negócio, que é gerir uma concessão, um processo desse, que é um pouco complexo, trabalhoso, burocrático. Aí a forma da lei, a gente tem que seguir todas as leis e regulamentações, né, para a atividade. Um breve parêntese aí, né, como se funciona esse projeto, né, como se desenvolve. Aí acho que a gente já tratou um pouco desse assunto aí nos parceiros aí anteriores, mas você tem que ter a regularização da área, né, o órgão gestor tem que ter toda a regularização fundiária, ser realmente proprietário da área para que isso possa acontecer. A questão do plano de manejo, o Fernando e a Cissa já falaram anteriormente, e aí a gente viu no caso prático, né, como funciona isso. Sem plano de manejo, muitas vezes você não consegue viabilizar esse tipo de operação, né? Na Catacumba a gente ficou 6 meses parado para poder fazer isso no meio do processo. Então realmente é importante que você cumpra essas 2 etapas. E é fundamental que você tenha um bom projeto, né? No projeto em si, que inclui um bom edital, um bom termo de referência, um bom estudo de viabilidade econômica, para que tudo que você está prevendo fazer no parque possa ser autorizado, permitido. E aí, às vezes, algum detalhezinho que você não previu, não pensou, inviabiliza depois alguma operação. Aí um caso para contar, no termo de permissão de uso, que é um instrumento, é um modelo do contrato que eu tenho com a prefeitura, ele prevê a operação das atividades e prevê também a gente tem uma sede, né, a venda de produtos industrializados para alimentação. Eu não posso ter manipulação de alimentos. A gente uma vez foi conversar com a prefeitura para reformar a área e fazer uma cafeteria. Nada muito grande, mas uma coisa um pouquinho mais legal do que a gente tem lá. E aí fui conversar com um gestor, na época, né, já tem alguns anos isso, com um gestor dos parques. Ele pegou o nosso contrato, abriu, começou a ler, olhou, chegou lá na parte de produtos que eram permitidos de vender, falou, olha, está escrito aqui que você pode vender bebidas e produtos industrializados. Então, se você quiser fazer uma cafeteria, se for o café de cápsula industrializado, você pode vender. Se for o café coado passado, você não pode vender.
Então é nesse nível de detalhamento que às vezes uma palavrinha, um termo inviabiliza uma operação, ou na verdade não inviabiliza, ou só permite a operação que aconteça daquele jeito. Eu não posso passar um café, mas vender um café em cápsula eu posso lá no parque. Então um bom projeto, um bom termo de referência, de preferência que ele seja amplo o suficiente para dar possibilidade para o operador não ter isso que vendeu só o café industrializado, mas que também não permita o operador, amanhã eu vou botar uma concessionária, vou vender carro aqui e vou abrir um açougue. Não é também nesse nível, mas que ele permita atividades de uso público, de visitação, de ecoturismo, de aventura, sem ser muito restrito, porque senão você mata quase que o negócio em si do operador. E esse tipo de estrutura, né, ele é para estar lá há 10, 15, 20 anos. Espero que eu morra e aquele equipamento continua lá e outras pessoas operem depois. Então você tem que também pensar a longo prazo, que às vezes o que você está pensando hoje não vai ser o que você vai ter daqui a 5, 10, 15 anos. E um contrato desse, o meu contrato lá, ele não tem um prazo tão grande por conta de uma parte dos investimentos ter sido pública, mas mesmo assim a gente vai renovando o contrato, né? Tem uma nova concessão, a gente já está indo para o terceiro contrato e já 10 anos operando. Então é muito importante que você pense o máximo possível de possibilidades e que isso já esteja previsto, e quando você não conseguir prever, tentar viabilizar contratos que não sejam tão amarrados, tão burocráticos, que você não possa passar um café, só vender um café industrializado, né? E o terceiro ponto, muito importante aí para elaborar um projeto desse, é ter uma articulação política, né? Como a gente já falou, o dono da área é a prefeitura. Então, não adianta eu querer achar o projeto legal, super bacana, se o gestor da época não quiser, não achar que essa é a função do parque, que esse é o objetivo, não vai acontecer. E aí, articulação política não nada com partidos políticos e nada desse mundo que a gente está acostumado aí no Brasil, mas é ir lá na secretaria, apresentar um bom projeto, ter uma boa ideia, é lógico, né, é bom você ter experiência, né, na área. Então, essa articulação política com o órgão gestor é fundamental para que isso viabilize. Aí o papel do CEMEIA, fundamental nesse trabalho. Eu até entrei em contato com vocês há pouco tempo atrás para tentar trazer vocês para o Rio de Janeiro. Pelo que eu saiba, aqui no Rio a gente tem poucas iniciativas como essa, e quando tem uma coisa assim de um operador, do empresário que ficou lá 3, 4 anos batendo na porta, literalmente enchendo o saco de todo mundo para a coisa viabilizar. Mas quando você tem alguma parte externa, né, que não seja nem a prefeitura, nem o interessado lá, também falando, isso é legal, isso é bacana, tem que ser feito assim, trazendo conhecimento técnico e outras experiências, eu acho que isso torna o processo todo muito mais fácil, né? Não sou nem eu interessado na área falando que aquilo é legal, que aquilo é bom, nem a prefeitura, que em tese teria esse papel. A prefeitura tem milhões de atribuições, né? Então, cuidado, a Secretaria de Meio Ambiente, sim, já cuida dos parques, já cuida das unidades de conservação, mas não são especialistas nesse tipo de atividade, não são empreendedores, não têm essa expertise e, às vezes, nem visualizam esse tipo de processo, né? Então, é muito importante também que isso parta do lado da iniciativa privada, mas que os órgãos todos de controle, de funcionamento também estejam apoiando. A gente tem um parênteses rápido aqui, no Rio de Janeiro a gente tem o Parque Nacional da Tijuca, tentaram fazer um processo parecido com o meu lá para um circuito de arvorismo, né, para a implantação de um circuito de arvorismo, e aí os técnicos elaboraram um projeto, mas pensaram um negócio de R$2 milhões, uma superestrutura, o concessionário teria que reformar um prédio histórico tombado pelo IPHAN como contrapartida. O que aconteceu? Prepararam o edital, alguns anos trabalhando, licitaram, ninguém apresentou proposta. Recolheram o edital, falaram, vamos melhorar aqui um pouquinho, tira a reforma desse prédio histórico, diminui um pouco o circuito, diminui de 2 milhões para 1 milhão e pouquinho. Publicaram de novo, ninguém apresentou proposta de novo, porque o projeto não considerou a iniciativa privada, não fez essa articulação com possíveis empresários para ver se tinha alguém interessado em fazer isso. Então, gastou-se anos de trabalho, horas de trabalho da equipe para elaborar um projeto que foi relativamente bem desenvolvido, mas que não teve o outro lado, não combinaram com os alemães do outro lado, e aí a coisa não andou, não funcionou, né? Então, um pouquinho daí dessa parte. Mas em relação a um projeto, é basicamente isso. Desenvolver um bom projeto, a área está toda regularizada, com essa parte legal, e articulação política para que isso seja viável e aconteça, né? Aí, falando um pouquinho das vantagens e desvantagens desse processo, quando você fala de uma concessão para atividade de aventura,
comparando com quando você vai implementar isso numa área pública, né? Seria impossível eu construir um parque de aventuras no Rio de Janeiro hoje com os metros quadrados na zona sul do Rio de Janeiro mais caros do Brasil e da América do Sul, né? Comprar um parque, uma área verde para implementar a atividade de ecoturismo e aventura não é economicamente viável nesse modelo que a gente vive hoje em dia, né? Aquela área, se não fosse uma área pública, já teria virado cidade, bairro, rua, e teria muitos prédios ali ou outras atividades comerciais. Então, por um lado, às vezes você usar um equipamento público, né, uma estrutura pública para esse tipo de atividade é a única forma de se fazer, principalmente quando é em área urbana ou em locais de grande interesse, em grande atrativo, quando você tem um super parque nacional, uma Floresta da Tijuca, um Foz do Iguaçu, aquelas áreas têm que ser protegidas pelo governo, não devem ser áreas privadas, e aí você só vai conseguir implementar alguma atividade de ecoturismo e aventura naquele local fazendo esse processo, né? O que a gente investiu lá, a prefeitura investiu lá para a construção da estrutura é minimamente se comparado com o valor da área em si do terreno, né? Então, um terreno daquele, apesar de não ser um parque tão grande, valeria alguns milhões de reais e ali não gastaram no total nem 500 mil reais, né, na estrutura. Então, às vezes, a única forma de se fazer isso, quando você tem uma área especial, um local de super interesse político, atrativo, ou você não tem 200 milhões de reais para comprar a área e mais 500 mil para construir a estrutura, né? A única forma de se fazer isso é através de uma concessão desse instrumento, né? Então, esse eu vejo que é a maior vantagem, e lógico também por se tratar de um parque público, né? Então, já tem todo um interesse, uma própria atração da população por aquela área de ser um parque natural, de uma unidade de conservação, um certo pertencimento, né, para os visitantes, aquela área é pública, é minha. Então, isso, de uma certa forma, também, para um visitante falar, olha, eu vou num parque privado numa área de alguém, ou vou num parque público da cidade que vai ter esse tipo de atividade. Eu também entendo como uma certa vantagem ter estar num parque público. Agora, as desvantagens são que você tem o dono da área, o governo. E a gente sabe, né, todo mundo aqui é brasileiro, sabe como é que funciona o governo no Brasil. É complicado, é burocrático, depende da lei, o cafezinho, o quadro não pode porque não está no termo de referência. Aí, daqui a 4 anos, quando sair outro edital, a gente vai tentar incluir isso. E aí, no meio desses 4 anos, trocou prefeito, trocou a equipe inteira, trocou secretário, volta lá de novo, bate na porta, explica tudo de novo, volta o processo do zero, né? Então, a gente tem toda essa burocracia, legislação, que faz parte também. Se não fossem por essas legislações, a gente não teria, às vezes, talvez, tantas áreas protegidas, mas é muito complexo. A gente tem, assim, um trabalho, eu diria que quase que, talvez, 30%, 40% do nosso trabalho, do tempo que a gente pensa, e das coisas mais complexas em si, tirando a questão do dia a dia, é focado nisso, em renovação do contrato, articulação com o chefe do parque, com a Secretaria de Meio Ambiente. Eu digo que é um processo muito complexo para se operar um arborismo escalado uma tirolesa. Em termos de burocracia, é quase que como uma concessão para uma rodovia, para um pedágio, para um porto. O trâmite, a burocracia, os processos em si são muito parecidos. Lógico que, né, na devida escala, né, numa operação pequena, muito menor, mas a gente tem tem que cumprir a lei, toda a regulamentação que tem que ser feita, né? Então, a desvantagem é essa, e aí você fica à mercê de troca de governo, de questões políticas, de legislação. Então, é trabalhoso. Quem quiser aí, a gente tem muita gente do Brasil, espero que estejam assistindo, que vai viabilizar, na verdade, vislumbrar uma oportunidade em algum parque, alguma unidade de conservação próxima aí da área que você opera. É muito legal, é muito bacana ter esse tipo de processo, mas se prepare para 2, 3, 4, 5 anos aí de trabalho, muitas visitas aos órgãos públicos, o que não é muito habitual de quem opera a atividade de ecoturismo e aventura, né? A gente normalmente gosta de estar operando, estar em atividade. O máximo de burocracia que a gente está acostumado, que isso a gente até gosta, é a questão da parte de segurança, né? Com a criação toda de normas técnicas, do sistema de gestão de segurança, ela é uma burocracia, né? Porque a gente tem que documentar, registrar, estar atento às normas, aplicar elas, mas é muito ligado ainda voltado à operação, e não à gestão em si, a questões administrativas da empresa, né? Acho que é basicamente isso para contar um pouquinho da história.
A gente tem alguns casos aí bem interessantes lá no parque. A gente, até hoje, em 10 anos de operação, já deve ter perto de uns 100 mil clientes aí atendidos. Muita criança, família, né, de perfil de vários perfis, né, de usuários. E aí alguns bem interessantes, assim, criança que adora fazer esse tipo de atividade, se bota o equipamento, fica com uns pais babando ali do lado, então você tem toda essa interação aí de família, né, fazendo esse tipo de atividade. A gente tem alguns casos também bem legais, assim, a própria estrutura em si, ela é muito propícia para treinamentos, então a gente leva empresas para fazer treinamento empresarial e leva escaladores e outros perfis de usuários para fazer treinamentos técnicos também em atividades de aventura. Acho que é isso. Depois a gente continua aí um pouco no nosso bate-papo. Espero que tenha dado para apresentar bem como é que funciona, um pouco das características, e tendo mais perguntas e respostas, aí a gente continua um pouco na apresentação. Vou passar aí para o Fernando, da Mediano, para continuar nossa conversa. Gabriel, obrigado pela apresentação, super clara, sobre os desafios, sobre as oportunidades. Também queria destacar 3 pontos aqui, que eu acho que complementam os pontos da apresentação anterior. Eu gostei muito da comparação que você fez no início, contando o histórico. E, enfim, ali você deixou muito claro que tipo de uso a gente pode fazer do espaço público, né? E que a gente pode ter o mesmo espaço, a gente conseguir dar uma vocação sustentável, né? A gente consegue ter algo muito mais orientado ao interesse público, né? Achei muito bacana a comparação histórica. E achei que você destacou um ponto fundamental, que é o realismo do poder público no momento de desenhar essas parcerias, né? A gente vê que muitas vezes o poder público, a hora que fala, nossa, vai entrar um privado aqui, agora todos aqueles sonhos represados meus eu vou transferir para o privado e inviabiliza o projeto, né? Então, no final, esses projetos têm que atender aos 3 pilares, né? Se não atende ao interesse público, ao governo, ele nem começa o projeto. Se não atende à sociedade, a sociedade para o projeto, porque, afinal de contas, é uma área da sociedade. Mas se também não olhar sob a perspectiva de quem vai operar, o projeto não termina, porque lá na frente a gente vai ter um leilão vazio, vai ter uma concorrência não exitosa, né? Então, achei importante essa questão do realismo que você chamou, e eu acho que a sua apresentação é muito pertinente no momento que a gente está prestes aí às vésperas de eleições municipais, e a gente sabe que a gente precisa de uma janela para construir isso. Então, eu acho que é muito oportuno o compartilhamento da sua experiência, porque a gente tem que construir isso e disseminar isso nos municípios, nas novas gestões no início do ano que vem, né? Acho que tem uma agenda aí importante a ser avançada, a ser aprofundada, né? Eu queria fazer algumas perguntas. Eu tenho aqui as perguntas e os comentários que foram feitos no chat. Então, primeiro aqui, eu estou abrindo aqui. Então, a gente tem aqui alguns comentários, né, da Silvia Furtada, da Paula Arantes, falando sobre a apresentação da Cissa, que é sempre bom, né, compartilhar as informações, agradecendo. Paulinho Talasca, falando que foi muito pertinente também a comparação da reflexão de custo e conservação, né? A Paula Arantes também falando como que é surreal aí perder recursos por falta de projetos. O Samuel, que é guia, parabenizando pela apresentação, pelas vivências. Paula Arantes falando sobre a atividade para os pequeninos aí que você mostrou, né? E aí eu tenho algumas perguntas para você, Gabriel. Da Conceição, como vocês têm inspirado os visitantes à conservação do parque? Eu não sei se eu faço pergunta a pergunta e você responde brevemente para eu poder seguir para as próximas, ou se você prefere que eu já faça todas as perguntas e você faz uma resposta mais estruturada. Como que você prefere fazer, Gabriel? Vamos fazer uma a uma, eu respondo rapidinho, aí para não embolar os assuntos, vamos uma a uma. Tá bom. Então aí eu pediria só, como acho que o nosso tempo já estourou, para a gente conseguir passar por todos, a gente responder objetivamente, tá? Porque acho que tem mais umas 4 perguntas aqui, tá? Perfeito. Bem breve. Tá bom.
Então, a primeira é essa da Conceição. Como é que vocês têm inspirado aos visitantes a conservação do parque? Olha, de uma forma bem ampla, assim, só de ter esse equipamento e levar crianças para lá e famílias, né, para lá, a gente já inspira. A gente tem também um produto que é educação ambiental, e aí a gente leva grupos de escola para fazer esse tipo de atividade. Eles fazem o circuito de arvorismo, o muro de escalada, a tirolesa, a caminhada, e a gente tem um biólogo que acompanha eles e conta um pouquinho de todo esse processo, né, da história do parque, que já foi fazenda, já foi favela, virou unidade parque urbano, depois unidade de conservação. Mais ou menos pelo trabalho da conscientização, e quando você leva uma criança, uma família para aquele lugar, ele passa a ter um carinho, um cuidado especial ali pela área. Mas a gente tenta fazer de uma forma bem prática mesmo, trazendo a criança para lá, mostrando a área, contando um pouco da história e mostrando, olha, aqui, tá vendo esse resto de escada? Era uma favela, hoje em dia é um parque. É bem de uma forma bem didática mesmo. E aí você está trazendo um ponto importante, que é a interpretação, né? Como que é importante a gente traduzir aquela experiência, aquela realidade para o visitante, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui, da Liliane Costa, que em termos de negócio, ingressos para as atividades, como que funciona? Depois vocês fazer já um jabazinho, depois entrem lá no lagoaventuras.com.br, no nosso site, no Instagram, mas basicamente a gente vende o ingresso para as atividades, a entrada no parque é gratuita. Se você quiser comprar um ingresso para arvorismo, escalada, de tirolesa, eles variam de R$20 a R$40 os ingressos. O pacote completo sai R$75, você fazer todas as atividades e ainda repetir a que você mais gostar. Uma coisa que eu não falei, a gente tem, o nosso contrato foi mudando, a gente tem como obrigação a operação das atividades, mas também a gente é responsável pelo manejo da trilha, a sinalização do parque, e a gente tem que contratar um engenheiro para elaborar um laudo sobre as estruturas, um engenheiro externo. Então, são alguns encargos que a gente colocou. Nesse processo agora do novo edital que está para sair em breve, a gente está conversando com a prefeitura para justamente ampliar um pouco as atividades para que a gente possa gerar mais receita e ter mais encargos. Criação de uma trilha histórica, a gente já sugeriu até, o parque tem um estacionamento, mas não tem uma equipe tão grande, então no final de semana o estacionamento fica fechado porque não tem ninguém para fazer essa gestão. Falta funcionário público. A gente sugeriu inserir o estacionamento na nossa concessão para que o usuário possa usufruir do estacionamento no final de semana, né? Então, tem algumas questões burocráticas e jurídicas, mas basicamente a forma que a gente funciona vende ingresso na bilheteria, paga os custos de operação, de equipe, de funcionamento, e dando lucro ou prejuízo, o resultado é nosso, né, na operação, né, como uma empresa normal. Tá bom. Olha, aqui eu tenho Paulinho Talasca. Gabriel, existe iniciativa de atendimento à comunidade que não pode pagar pelo serviço? Ou relação com escolas municipais? A gente tem uma parceria com a Secretaria de Educação, e no Rio de Janeiro a gente tem um projeto bem legal das UPPs, né? Ele já está meio reduzido ultimamente, mas são as unidades de polícia pacificadora, que tinham um trabalho inicialmente mais realmente de polícia nas comunidades, mas que começaram a desenvolver um trabalho social, e durante muitos anos eles faziam uma colônia de férias e aí levavam as crianças para lá. Então, normalmente, janeiro e julho, a gente recebe grupo de escola municipal e de escola pública, da UPP, da colônia da UPP, para fazer atividade, e a gente libera cortesias para eles levarem os grupos lá. Mas são normalmente mais nessas datas pontuais, no período de férias. Ao longo do ano em si, a gente não tem nenhum projeto estruturado, nada permanente para atender esse público. A gente já chegou até a pensar, a estruturar, mas aí é uma coisa que depende também da parceria com outras secretarias e com gestores de escolas. Então, a gente tenta pegar nesses períodos que são mais latentes, né, que você consegue juntar um grupo maior, e principalmente iniciativas que já aconteçam, a gente traz para o parque para atender eles nessas datas. Tá certo. Olha, aqui tem uma pergunta da Adriana. Não, acho que aqui já foi um pouco respondido. Inclusão social deve fazer parte da agenda das parcerias público-privadas. Assim, eu entendo que sim. Ela pergunta para mim e para você, né? Eu entendo que sim. Queria te ouvir, mas enfim, eu acredito que sim. Entendi. Deve fazer parte. Eu não entendi a pergunta. Fazer parte da agenda dessas parcerias público-privadas, né? Sim. A inclusão social, né? Sim, total. A gente entende também que tem que ser.
como eu falei, a gente tem uma operação pequena, focada em atividade de ecoturismo e aventura, já tem que cuidar da operação, cuidar dos encargos que a gente tem do parque e cuidar em si da concessão. Então, uma equipe, uma estrutura restrita e bem pequena, a gente se desdobra para tentar fazer um pouco de tudo e, às vezes, realmente, na parte social, a gente não consegue desenvolver tanto um projeto, tanto de médio e longo prazo, quanto a gente acha que teria, que seria relevante, que seria importante, mas a gente vê uma forma muito importante trazer pessoas. O parque é público, né? O equipamento é público, então trazer pessoas para o parque, quem pode pagar, ótimo, que pague, e organizar de uma forma que a visitação também aconteça para quem não tem recursos para fazer atividade, apesar de que a gente tem uma tirolesa que custa R$20, então não são atividades tão caras se comparada com um turismo em si, com uma viagem, né, com pegar um avião. Então, o grande perfil de visitante do parque é o morador do Rio de Janeiro. A gente tem aí o carioca como principal usuário, né, das atividades, então a gente também tem essa característica de o parque fecha segunda para manutenção, de terça a sexta ele tem uma visitação mais restrita, com poucas pessoas, a gente opera, mas a gente até pede para meio de semana fazer agendamento, que a gente não fica com todas as operações abertas em tempo integral. E sábado e domingo, quando a gente tem uma visitação maior, tem muita festa de aniversário, eventos, a maioria deles são nos finais de semana, e já tem uma visitação grande, a gente fica com uma equipe de 8 a 10 monitores já permanentemente, é só chegar e fazer a atividade, não precisa agendar. Mas é muito importante, sim, a questão social a gente vê com fundamental até para disseminar isso para a população de uma forma geral, né? Bom, isso é importante. Eu não tô passando rapidamente para as perguntas, porque a gente está com tempo, e agora eu tenho uma para a Cissa. Cissa, poderia, por favor, compartilhar conosco um pouco mais a respeito do uso das informações e relações mapeadas durante o levantamento do turismo de base comunitária? Bom, primeiro, obrigada pela pergunta, obrigada pelos comentários. Queria me desculpar com o Gabriel, que eu chamei ele de Bruno, não sei de onde, mas atrasado, mas ainda entendo. Esse estudo, eu não vou saber os detalhes aqui de cabeça, obviamente, mas ele foi feito, como eu disse, em 2 momentos. Tem um primeiro momento, ele levantou, obviamente, todas as caracterizações necessárias para que se possa conhecer, né, o que acontece na região, desde festas e eventos locais até pousadas e outras estruturas existentes, e tudo aquilo que é próprias unidades de conservação. Inclusive ofereceu um plano de ação com orçamento, o que é bastante difícil, né, para um tamanho de plano como esse. Há também, por exemplo, a proposta da criação de uma estrada em homenagem ao Guimarães Rosa, né, que tem uma história de registro dessa região super bonita, que muitos de nós conhecemos. E o segundo produto, que é o mais recente, ele também focou em partes das necessidades exigidas para qualquer plano de turismo de base comunitária, mas eu prefiro que a pessoa que demandou essa informação, ou todas as que tenham interesse, procurem no site da Funatura ou do CEPF. O CEPF eu acabei não mencionando, nós temos um projeto em andamento de turismo sustentável no Peruaçu com apoio financeiro do CEPF. O CEPF é um fundo já de alguns anos que tem como nome em inglês Critical Partnership Ecosystem Fund. Já teve investimentos na Mata Atlântica, agora tem investimentos no Cerrado, que estão, infelizmente, terminando. E a Funatura, então, coordenou um grupo dos próprios representantes das organizações que estão no mosaico, para que eles propusessem essa nova leitura do DTBC, como a gente chama. Então, eu peço, por gentileza, que quem quiser mais informações, procure no site ou da Funatura, ou imagino do próprio CEPF, que deverá ter o registro de tudo que eles apoiaram e financiaram. Obrigada. Obrigado, Cissa. Bom, a gente já está com o tempo esgotado. Eu também tinha algumas perguntas minhas, mas eu não vou fazer. Eu queria agradecer Cissa e Gabriel pela sua participação aqui em nome da Beta. Mais uma vez agradecer a Beta pelo convite para fazer a moderação desse painel. E eu vou passar a palavra para o Luizão. Ele tem algumas considerações a fazer.
dizer que eu achei muito rica a conversa aqui, tem muitas experiências. E aí, Gabriel, do mesmo jeito que eu tenho acompanhado o trabalho da Cissa, porque eu acho que tem um aprendizado, ela tem puxado ali uma fronteira, né? Tem várias fronteiras aí das parcerias. Existe ali uma fronteira das parcerias com entidades do terceiro setor. E eu acho que você também trouxe aqui uma experiência que precisa ser, eu gosto de usar a expressão, empacotada e disseminada, que eu acho que ela pode inspirar aí muitos outros trabalhos pelo Brasil afora. Então, mais uma vez, muito obrigado, e obrigado, Abeta, pela oportunidade. Luizão, a palavra é sua. Fica aí, Fernando, fica aí. Bom, primeiramente eu queria saber do Miguelzinho. Tá tudo certo com o Miguelzinho? Deixou você dormir essa noite? Miguelzinho tá tudo bem, está fazendo 1 mês de vida hoje. Aê, camarada! Parabéns! Que felicidade. Esqueci Fernando. de perguntar, Fernando, parabéns. Obrigado. Ô, Cissa, peraí que eu já vou falar com você também, Cissa. Peraí, vamos começar aqui com o Fernando primeiro. Fernando, primeiro que o Miguelzinho fez bem, cara. Você tá com uma cara remoçada aqui, essa hora, domingo de manhã, né? Eu preocupado, foi, pô, os caras vão chegar com uma cara meio amassada, não? E chegou todo mundo ali, bacana, nos trinques, e você tá parecendo realmente um menino aqui nessa história, né? Mas já que a Cissa se manifestou, ô Cissa, essa sua intimada aqui da camiseta, essa camiseta linda, maravilhosa aqui, que é a Curtum, né? Nosso parceiro Curtum todos os anos nos faz. Esse aqui é só para quem vem ao vivo, cara. Esse aqui não é assim que vai intimando, vai levando, não é? Então, nem cheguei, já sentei na janelinha, Luiz. Não, mas tudo bem. Aí a gente vai fazer o seguinte, vai depender do seu comportamento, né? Se você se comportar bem, só que aí você já me deu um prejuízo triplo, né? Porque aí eu vou ter que tomar uma pro Gabriel e vou ter que dar outra pro Fernando, né? Então eu vou ver. Eu tenho dos outros summits, desse não. Pois é. Então a gente já pode fazer no meio colorido. Mas o que eu queria dizer para vocês mesmo é muito obrigado pelo apoio. Sei que domingo cedo não é muito fácil a gente acordar, mas a gente teve uma boa audiência, o pessoal da aventura, da vida ao ar livre gosta de estar nesse ambiente natural. E esse tema do parque, esse tema das concessões, e esse ano com o depoimento do Gabriel, muito importante para a gente a valorização dos processos no âmbito municipal, né? A gente tem trabalhado muito no plano nacional, também temos trabalhado nos planos estaduais, mas eu, pessoalmente, eu sou muito municipalista, né? Acho que a gente vive nos municípios e é onde as coisas efetivamente acontecem. Então, o exemplo que o Gabriel traz, além de ser um associado da Beta, traz essa conexão com o município, onde também é possível você ter atividade em ambientes naturais, também é uma unidade de conservação, e isso eu acho que é importante, eu acredito que é importante para a gente disseminar e, como diz o CEMEIA, os parques nacionais serem cada vez mais um motivo de orgulho, e não só os nacionais, as unidades de conservação. Então, fiquei muito feliz com a presença de vocês, muito obrigado por vocês três. O Fernando já é figura quase que escalada todos os anos, ele vem conduzindo com maestria essa parceria que nós temos com o Instituto CEMEIA, com o Fernando aí à frente, a gente conseguiu aproximar ainda mais e isso tem sido de grande valia para todo mundo envolvido nessa causa. Então, muito obrigado a vocês, um bom domingo, parabéns aí ao Miguelzinho, a 1 ano de vida, que seja bem-vindo com muita saúde e que seja mais um aventureiro no futuro, desfrutando as maravilhas naturais do Brasil. Obrigado, gente. Vou voltar agora para a nossa dupla de apresentadores super especiais. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Luizão, Fernando, Cissa e a todos.